Gente, para quem está no YouTube, vamos relembrar de curtir, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal. Toda vez que você faz essas 3 ações, você está falando para o YouTube que esse vídeo é um vídeo bom, que esse vídeo é um vídeo que merece ser compartilhado, que merece ser espalhado para cada vez mais pessoas, para novos horizontes, e ajudaria muito na divulgação, na evangelização dessa plataforma, desse canal. Amém? Vamos orar então para a gente começar. Senhor meu Deus, meu Pai, te agradecemos, te louvamos, te engrandecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Por esse dia maravilhoso que o Senhor fez, por todas as coisas que o Senhor colocou no nosso caminho, todos os obstáculos superados. Senhor, peço que o Senhor venha estar conosco nesse momento, seja onde cada um estiver, seja o dia ou o ano que cada um estiver, venha estar conosco, Senhor, ministrando nos nossos corações essa palavra aqui, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém, amém, gente. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Então vamos abrir no Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho do Novo Testamento. O capítulo 4. Mateus 4. Mateus 4 fala o seguinte: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: Se tu é filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas em pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse Jesus também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou ao monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: Todas essas coisas eu te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém, irmãos? Essas são as tentações de Cristo no deserto, que ele passou logo após ele ser batizado. Isso é um detalhe importante. Muitas das vezes a gente lê esse texto isolado, não lê todo o Evangelho de Mateus. Se você voltar um versículo, se eu pegar o 4, 1 e voltar para o 3:17, olha o que fala o 3:17. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Foi quando Jesus estava batizando, foi batizado, e a voz de Deus veio dos céus anunciando quem que era Jesus Cristo. E logo depois, um versículo depois, ele está sendo mandado para o deserto. Mas para que Deus fez Jesus passar por isso tudo? Ir para o deserto. Para que se cumprisse o que foi escrito na lei de Moisés a respeito das propiciações do pecado. Na lei de Moisés, para
que haja propiciação anual, uma vez por ano. Ele pegava dois cabritos, né? E fazia o que Deus mandou para propiciar o pecado. Ele impunha a mão sobre um, colocava todo o pecado da população em cima de um e mandava para o deserto. E o outro era lançado para dentro do templo para poder ser sacrificado. E assim era feito. E Jesus, ele cumpriu com ambas as partes. Porque para que se fosse imputido o pecado, tinha que ter um sacerdote colocando a mão em cima do cabrito e anunciando todos os pecados de todo mundo. Foi o mesmo que aconteceu com Cristo no batismo. O Espírito Santo desceu e foi sobre Jesus. E depois pegou Jesus e colocou no deserto. É o que está escrito aqui. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito. Qual Espírito? O Espírito Santo de Deus. Ao deserto, para ser tentado, com essa finalidade, para ser tentado pelo diabo. O curioso aqui, irmãos, que você estudar, analisar esse texto, você consegue notar. O que Jesus fez para rebater todas as tentações que vinham na direção dele? E Jesus fez tudo isso aqui de propósito, gente. Para que a gente aprendesse, para que a gente pudesse observar, ver e copiar as coisas que ele está fazendo. Porque não tinha necessidade dele passar por isso tudo. Não tinha por que ele passar por isso tudo. Ele é Deus. Ele estava lá quando o mundo foi criado, quando o universo foi criado. Não tinha o porquê. Para que Jesus está passando por isso tudo? Para nos ensinar, porque a gente estaria passando, a gente está passando e a gente vai passar por isso tudo que está passando aqui. O inimigo nos tentando, o inimigo nos tentando de todas as formas convencer a gente a pecar, especialmente no momento difícil. Tentando nos convencer a ir contra Deus, usando tudo que é palavra de persuasão possível, para nos persuadir a ir contra Deus. Não porque ele quer isso ou quer aquilo, não, ele quer a destruição e a morte de tudo que tem a mais remota conexão com Deus. É ódio e raiva pura. Mas como que Jesus rebateu isso tudo? Como que Jesus foi contra isso tudo? Na primeira tentação, Jesus escutou o seguinte: se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas pães. Se você realmente é quem você diz que é, transforma pedra em pão para você comer e encher sua barriga. Jesus poderia ter feito isso com muita facilidade. Ele criou o universo. Ele não teria problema em transformar pedra em pão. Mas ele está nos ensinando. E o que ele fez para rebater essa tentação? Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Ele usou a palavra de Deus. Ele usou a Bíblia para rebater essa tentação. Na segunda tentação: se tu és filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. O inimigo usou a própria palavra para tentar convencer Jesus a pecar contra Deus, a ir contra Deus. E Jesus nos dá a segunda lição muito importante para as nossas vidas. Primeiro, a primeira lição: conhecer a palavra.
conhecendo a palavra, quando vem a tentação, você sabe o que é correto, o que você deve fazer. Você vai ter esse conhecimento. Não vou fazer isso porque está escrito que eu não posso. Eu não vou desobedecer a palavra de Deus. A segunda lição, Jesus respondeu: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que o inimigo falou, está escrito na Bíblia? Tá. Mas isso quer dizer que você pode fazer no sentido que está escrito? Não. Por que não pode? Porque você tem que conhecer quem que é Deus, a natureza de Deus. Muita gente usa a palavra Deus, Deus isso, Deus aquilo, e usa como se fosse um amuleto. Mas Deus existe, gente. Ele é um ser muito acima da gente. Um ser único. Criou o universo inteiro. O criador de tudo. Para a gente obedecer, a gente precisa conhecer. Como que a gente conhece a natureza dele? O que ele é capaz de fazer? O que ele gostaria que seja feito? Lendo a palavra dele. Vendo as coisas que ele fez. Vendo as coisas que ele atuou. Lendo tudo que está escrito. Tudo que ele falou pra gente. Tudo que a gente precisa saber está escrito na Bíblia. Por exemplo, Deus gosta de quem aprende. O rei Davi pecou demais contra Deus. Mas ele era chamado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele sabia dos erros e ele corrigia os seus erros e não repetiam eles de novo. Deus sabe que a gente vai pecar. Ele sabe tudo. Mas ele sabe se a gente está verdadeiramente arrependido do pecado e não vai repetir aquele pecado de novo. Ele sabe se a gente é segundo o coração dele. A terceira lição. O inimigo pediu para Jesus o adorar. O inimigo pediu para prostrado o adorar. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que Jesus estava aqui para tirar da mão dele o mundo. Que até então o mundo pertencia a ele. A Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. Mas Jesus, ao morrer na cruz, tirou a certeza que todos aqui iriam para o inferno. Agora a gente tem opção. A gente segue a palavra, segue a Cristo. Tem Ele como nosso Senhor e Salvador. E não vão para o inferno. É uma escolha, gente. Eu não posso fazer essa escolha por você. Eu posso apresentar para você a verdade. Tentação vai vir? Vai. Você vai ser tentado pelo inimigo? Você vai. Mas a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Conhecer quem que é Deus. E somente adorar a Deus, mais nada. São os 3 pilares que a gente precisa ter em nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos orar para a gente concluir esse devocional. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, te louvamos, te engrandecemos por isso tudo que o Senhor tem feito conosco, meu Pai. Muito obrigado por esse devocional, por esse momento contigo, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Fique com Deus, irmãos. Até amanhã.